Olá, pessoal! Neste vídeo vamos apresentar a felicidade segundo o epicurismo. O fundador da escola do epicurismo é o Epicuro, nascido em Atenas, lá por volta de 342 a.C., que quando criança, é um cidadão de Atenas, mas criança se muda para Samos. Tem um pai professor e uma mãe que fazia encantamentos e rituais, uma espécie de benzedeira. Então ele vai ter noção da importância do ensino, vendo a profissão do pai e tendo conhecimento de pessoas que temem, o futuro, o destino, que vão procurar sua mãe de alguma maneira para controlar esse futuro, controlar esse destino. Filosoficamente, as influências do Epicuro são Demócrito, a ideia do atomismo, de que o mundo é formado por átomos e vazio. O que não é vazio, os corpos, então são formados por átomos. Inclusive, para o Epicuro, até a alma é formada por átomos. E tem os cirenaicos, que tem uma noção de ética voltada ao prazer, que vai ser central para o pensamento de Epicuro. Essa filosofia do jardim, como fica conhecido o epicurismo, né, surge no mesmo contexto que o estoicismo, então do helenismo, contexto em que as cidades gregas perdem sua autonomia política. Porém, essas figuras, como Alexandre o Grande, ou mais para frente, o próprio Império Romano, vai difundir a cultura grega. O helenismo vem de Helena, que é a Grécia, helenos são os gregos. Então, essa cultura grega que se espalha, porém, essa perda de autonomia política dos gregos. E aí se parte para uma filosofia pensando em questões mais individuais. Entre essas questões, como o indivíduo ser feliz. O Epicuro ele vai comprar uma casa em Atenas. Como ele é cidadão de Atenas, ele pode ter propriedade em Atenas, ele nasceu na cidade. Seus pais são de Atenas. Então ele comprou uma grande casa com um grande jardim. E é nesse jardim que ele vai refletir sobre a felicidade, com seus amigos, etc. Ali que ele vai formar a sua escola. Porque para ele a felicidade está muito relacionada a justamente não focar em grandes tormentas, mas justamente o contrário, uma vida que não seja perturbada, você viver num lugar mais calmo, e nos encontros com as pessoas, aquelas pessoas com quem ele dividia o jardim, buscar a alegria de viver. Ali estava a felicidade. Então o que é esse jardim? O que vai ser esse jardim? Vai ser basicamente uma comunidade onde eles compartilhavam, momentos com o mestre, o Epicuro, e buscavam uma vida harmônica longe das grandes agitações da cidade. Então era uma maneira de, de buscar felicidade numa vida mais calma, não criar grandes expectativas, tentar manter a tranquilidade e uma paz interior. A ideia lá de ataraxia. E por que a filosofia epicurista é uma filosofia hedonista? Hedonista, então, de hedon, prazer, uma filosofia que compreende que o supremo bem, o que se busca, é o prazer. Só é possível falar em felicidade pensando no prazer. Então, o objetivo da vida das pessoas é buscar o prazer. Isso vai trazer felicidade. Isso que as ações, têm que buscar nesse pensamento. Porém, não é qualquer prazer. Tem prazeres superiores, e tem prazeres que podem não trazer coisas boas. Então, até a ideia de que o prazer é racional, com o uso da razão, é superior a simplesmente a prazeres do corpo, sensoriais, dos sentidos. Comer muito, beber muito. Não, tem prazeres, o prazer tem que ser racionalizado. Buscar não almejar muita coisa, viver uma vida mais tranquila. Essa é a ideia de felicidade aqui, esse tipo de prazer. Tanto que ele classifica 3 tipos de prazeres. O prazer natural necessário, ou seja, aquilo que cada um precisa para viver. Então esse prazer é importantíssimo, que sem esse tipo de prazer ninguém vive. Você está com sede, beber água. Está com fome, comer alguma coisa. No período de frio, se aquecer. Coisas necessárias e naturais. Aí tem o segundo tipo de prazer, que é o prazer natural não necessário. De alguma maneira,
está relacionado a esses prazeres de comer, beber e calor, etc. Porém, é de uma maneira mais sofisticada. Eu tô com fome, mas né, a fome não é de qualquer coisa, tem toda uma arte culinária, né, a arte da música, as artes de maneira geral, né, são importantíssimas. São prazeres bem vistos pelo Epicuro e pela escola epicurista. Tipo, é natural porque nosso corpo precisa e não necessário por ter mais essa sofisticação. Mas é bom, né? Tipo, beber, ok, mas uma boa bebida, comer, mas uma boa comida, ouvir uma boa música, etc. Nesse sentido. E aí tem o terceiro tipo de prazer, que ele já vê como irracional, como algo ruim, algo que prejudica e acaba justamente com a paz de espírito que a gente deveria ter. E esse tipo de prazer é o prazer não natural e não necessário. Ou seja, é um tipo de prazer que não está pautado nas nossas necessidades e nem na sofisticação delas, mas prazeres que perturbam a nossa alma. Então, o desejo de fama, de riqueza, de glória, que ele é ruim para as pessoas. Elas almejam muito, vão se atormentar por causa disso, então não vão ter paz de espírito. É um prazer que vai gerar mais desprazer do que prazer em si. E por isso, né, esse prazer não é bem visto dentro do epicurismo. Outra coisa importante que ele vai situar para manter a paz de espírito é não ficar temendo a morte. Aí, como ele vai buscar explicar isso? Primeiro que a morte não significa nada para os vivos, ele coloca. Ele entende que o corpo e a alma é por átomos. Então a morte é quando já esses átomos param de fazer parte desse corpo e essa alma. Eles já não compõem mais esse corpo e alma. Então, eles vão formar outros corpos. As pessoas morrem, os átomos vão virar outras coisas. Porém, quando a gente morre, a gente não sente mais nada. Essa configuração de átomos, né, não existe mais, então não interessa a morte, porque não tem nada. O que interessa é quando a gente sente, e a gente sente quando está vivo. Então o que interessa para as pessoas é a vida e não a morte. E aqui é bacana até pensar como o sentido de morte organiza pensar a vida. Porque se a morte não é nada, não tem nada na morte para a gente, o que interessa de fato é que devemos viver nossa vida e viver plenamente, buscar essa paz de espírito, os prazeres que deixam a gente de fato feliz. Ele vai dar, né, basicamente, 4 remédios, né, esse tetrafármaco, tetra 4, né, fármaco no sentido aí de remédio. Então, 4 remédios para buscar viver uma vida feliz. Primeiro, né, que não tem que temer os deuses. Ele vai falar os deuses, né, são perfeitos, eles vivem bem e não estão preocupados com a vida dos humanos. Eles estão vivendo a vida deles. Estão lá se divertindo enquanto deuses e, né, eles são perfeitos demais para se preocupar com os humanos, para ficar querendo cuidar da vida dos humanos. Então os deuses não interferem, ele fala. Então a gente não tem que se preocupar com eles. Também não tem que temer a morte, como já apresentado, porque a gente só sente enquanto vivo. Depois de morto, não tem essa configuração de corpo e alma, não tem nada, então nos interessa a vida. Terceiro, né, que se pode alcançar essa paz de espírito, ela é possível, né? A gente pode fazer esse esforço de buscar o prazer, a gente pode ter prazeres, é isso que ele está colocando, e ao mesmo tempo, as pessoas podem lidar com a dor. É possível saber lidar com ela. Em vez de lamentar as dores, né, aprender de alguma maneira como viver com elas. E ele não fala isso à toa, porque o Epicuro, ele viveu muito doente boa parte de sua vida. Então ele viveu com dores. E mesmo assim, ele buscava pensar uma vida feliz, apesar da dor. A dor faz parte, porém a gente pode viver com ela, suportar ela, até porque a dor é importante, ela diz que tem algum problema, ela é um indicativo de alguma coisa. Então, a dor não acaba com a nossa felicidade, não acaba com a nossa vida. Né? Essas 4 recomendações aí seriam
né, os pilares por uma vida feliz. E aí, para encerrar a ideia, uma frase do Epicuro comentando a questão do prazer e da vida feliz. Chamamos ao prazer princípio e fim da vida feliz. Com efeito, sabemos que é o primeiro bem, o bem inato, e que dele derivamos toda a escolha ou recusa, e chegamos a ele valorizando todo o bem com critério do efeito que nos produz. Ou seja, o prazer tem que ser o princípio da vida feliz. Uma vida boa, ela é pautada no prazer, nessa busca dos prazeres. Porém, como já colocado, não é qualquer prazer. Tem os prazeres que nos fazem bem e os prazeres que podem nos trazer mais dor. Então é possível, né, classificar e buscar de fato os prazeres para uma vida feliz. Em suma, pessoal, é esse o pensamento do epicurismo, né, voltado para refletir sobre a vida feliz. E, de alguma maneira, ele traz coisas interessantes para pensar. Que é essa ideia, né? O que de fato esse pensamento traz de interessante para a gente pensar no nosso contexto atual, nossa vida individual, né? Como ser feliz, né? O que é importante de fato para a gente, quais são os prazeres que importam, ou até mesmo refletir se é importante o prazer, etc. É isso aí, pessoal. Valeu, falou.